vidas. Os homens são mais propensos a desenvolver cancro do fígado do que as mulheres. A conclusão é de um estudo da Universidade Chinesa de Hong Kong. O cancro do fígado é, neste momento, o terceiro tipo de cancro mais mortal do mundo, depois do cancro do pulmão e do cancro do cólon, não havendo atualmente qualquer tratamento eficaz. É o tema para a conversa com a doutora Maria Fragoso, chefe do Serviço de Oncologia Médica do IPO Porto. Doutora Maria Fragoso, muito boa tarde. Bem-vinda ao consultório do Porto Canal. Doutora, eu gostava de começar precisamente a falar sobre a prevalência do cancro do fígado. É o quinto tumor mais frequente em Portugal e tem vindo a aumentar. É verdade, é o quinto tumor mais frequente e tem vindo a aumentar sobretudo nos últimos 10 anos. E este aumento do número de casos por ano tem a ver sobretudo com os fatores de risco e que em Portugal tem também uma prevalência elevada, que é o álcool, o consumo de álcool, é a infecção a vírus da hepatite B e C e depois alguns casos mais raros de doenças que são transmitidas de pais para filhos. O consumo de álcool. Nós somos, como sabemos, um país vinícola, temos uma longa tradição de consumo de álcool. Isso, como disse, favorece o aumento do cancro do fígado. O consumo excessivo. Sim. E temos que pensar que estamos a falar de volumes para cima de 1 litro de vinho por dia, ou o consumo associado de bebidas brancas, que são até aquelas que potencialmente têm maior capacidade de vir a degenerar ou a fazer o fígado evoluir para um quadro de cirrose, e a cirrose, por sua vez, predispõe para o desenvolvimento do cancro do fígado. Mas qual é a causa mais comum? Será o consumo de álcool? Será, como disse, a hepatite? Em Portugal ainda é o álcool. Sim. Nós apresentamos um trabalho em 2002 que está publicado relativamente ao norte de Portugal e os casos de carcinoma do fígado, os casos de causa conhecida para carcinoma do fígado estavam em cerca de 60% dos casos ligados a um consumo excessivo de álcool. E depois havia um grupo de pacientes mais jovens, habitualmente, em que a causa era ligada à hepatite B e à hepatite C. Há sintomas? O cancro do fígado provoca sintomas que possam, numa fase inicial, diagnosticar este carcinoma? Não, esse é um dos problemas do cancro de fígado. É que numa fase inicial a sintomatologia é extremamente pobre ou nenhuma. E muitas das pessoas que têm cancro do fígado e que nos apareceram na população que nós revimos eram indivíduos que estavam assintomáticos. E o nódulo tumoral foi descoberto por acaso numa ecografia de rotina. E a investigação começa a partir daí. Quando dá sintomas, normalmente já estamos a falar de tumores avançados, tumores com manifestações que estão para além do fígado e nessa fase está claramente ultrapassada a possibilidade de cura ou de tratamento com potencial curativo. Sim. Um carcinoma, doutora, que evolui silenciosamente durante quantos anos? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Nós sabemos que a partir do momento em que há um quadro de cirrose, portanto um quadro de inflamação crónica do fígado, com alterações da arquitetura do fígado, calculamos que são necessários mais ou menos 20 anos, 10 a 20 anos para vir a desenvolver um cancro do fígado. Mas nem todas as cirroses vão evoluir para cancro do fígado. Existem alguns fatores de risco que nós vamos investigando mais ou menos seriadamente nos doentes com cirrose para tentar documentar o aparecimento do cancro de uma forma mais precoce. E segundo este estudo agora publicado pela Universidade Chinesa de Hong Kong, ser homem poderá também ser um fator de risco para o cancro do fígado? É verdade. Curiosamente, eu nunca tinha tido essa percepção. Nós temos, de facto, uma prevalência mais alta, significativamente maior, de indivíduos de sexo masculino. No tal trabalho de revisão que apresentamos, a prevalência é da ordem dos 70%, portanto, 7 homens, 3 mulheres. Nós interpretamos isso muito em função dos fatores de risco. De facto, o consumo excessivo de álcool é mais frequente no género masculino. E na população que nós temos, a infecção a vírus da hepatite B e C também era mais frequente no sexo masculino. O artigo em questão aponta para a possibilidade de haver um gene, portanto, uma estrutura dos nossos cromossomas ligado às hormonas sexuais e que pode facilitar, de alguma forma, o desenvolvimento do cancro.
É um estudo que é uma novidade nesta área, tem um grande impacto a nível clínico? Não tem ainda impacto clínico. Aliás, a aplicabilidade prática ainda é nula por dois motivos. Primeiro, porque é uma revisão numa população asiática. Sim. E nós sabemos que, do ponto de vista geográfico, há diferenças muito grandes entre as populações. Há fármacos que são úteis na população asiática, em oncologia, e que não o são na população europeia. Por outro lado, é um estudo inicial, é um estudo ao nível da célula, portanto, para passarmos daqui até à clínica, ainda vamos ter que confirmar o estudo e depois ver se ele é aplicável na clínica. Do ponto de vista de conceito, é evidente que é um conceito muito interessante, porque se nós conseguirmos identificar a molécula em questão, podemos tentar atuar sobre ela e, de alguma forma, diminuir a facilidade que aquela célula tem de se tornar uma célula cancerosa. Atuar terapeuticamente de uma forma muito Exatamente, mais eficaz. Muito mais dirigida. O tratamento do cancro do fígado, como é que se faz? E falemos numa fase precoce, se diagnosticado precocemente, é tratável? O cancro do fígado só tem um tratamento curativo, que é a cirurgia, quando os nódulos são suficientemente pequenos e estão em localizações que nos permitem retirar um nódulo com uma margem de segurança. A outra alternativa de tratamento será a transplantação de fígado, mas obviamente com complicações associadas e com alguma dificuldade em obter fígados para transplante. O tratamento médico no cancro de fígado ainda é é quase irrelevante em termos de eficácia clínica. Existem medicamentos que são eficazes em determinado tipo de tumores, mas que não são tratamentos curativos, que têm efeitos laterais que são significativos e que prolongam a sobrevida durante algum tempo, mas ainda não é assim uma coisa que nos... Sim. No entanto, eu sei que têm estado em investigação novas terapêuticas para vários tipos de carcinomas. No cancro do fígado, haverá alguma novidade para breve? Nós tivemos recentemente uma novidade, que foi um fármaco que começamos a usar em algum tipo de tumores, mas não estamos a ver que haja assim a caminho, num prazo precoce ou num futuro precoce, um fármaco que venha revolucionar o cancro do fígado. Eu penso que o nosso trabalho deve ser muito mais a montante, isto é, evitar os fatores de risco. Esclarecer a população relativamente ao consumo de álcool, relativamente à transmissão dos vírus da hepatite B e C, fazer a profilaxia nas situações em que temos vacina, como é o caso da hepatite B, sobretudo na população de risco, fazer educação escolar adequada. Portanto, a sociedade civil tem que assumir que há fatores que ela própria pode controlar. Claro. E que a diferença entre ter uma vida saudável ou viver com cancro de fígado é abissal e, portanto, há que investir neste momento claramente na prevenção. Na prevenção, é esse o conselho fundamental. Em relação ainda ao transplante de fígado, eu gostava de lhe colocar a seguinte questão. Se a causa do cancro do fígado for o consumo de álcool, portanto, derivado de uma cirrose, justifica-se que se faça o transplante de fígado se o indivíduo não deixar de consumir álcool? Eu não serei propriamente a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, mas aí acho que tem que funcionar o senso, não é? Se o indivíduo consome e vai continuar a consumir, não me parece lógico que haja investimento em termos de transplante. O indivíduo que continua a consumir vai voltar a desenvolver uma cirrose e eventualmente um cancro de fígado na situação de transplante e, portanto, não é um transplante que seja útil nem eficaz em termos de aumento da sobrevida. Muito bem, doutora Maria Fragoso, agradeço a sua presença no consultório do Porto Canal, foi um prazer tê-la aqui connosco e, como disse, melhor é apostar na prevenção, uma vez que estamos a falar de um carcinoma que pode ser prevenido através das nossas atitudes e hábitos de vida saudáveis. Muito obrigada pela sua presença. É agora a altura de seguirmos em